Glória a Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos os irmãos, todos aqueles que este vídeo alcançar a sua vida, né? Estamos aqui nesta manhã de segunda-feira, hoje é dia 8 de dezembro de 2025 e hoje nós vamos meditar na lição de domingo que vem, que é a lição de número 11 do dia 14, né? Dia 14, domingo. Como nós temos falado aí, este comentário que fazemos não é nada profundo teológico, é apenas para nós refletirmos um pouco sobre a lição de domingo e poder chegar na nossa escola dominical, na nossa sala, onde eu e você fazemos parte, e poder ali contribuir da melhor maneira, né, com o professor, ajudando naquilo que estiver ao nosso alcance, no nosso comentário, estar dentro da lição, né? Hoje temos a presença do nosso amigo, pastor Reginaldo, ali da cidade de Iguape, né? Hoje ele está aqui conosco, na cidade de Rio Grande da Serra, e está nos dando esta honra de poder fazer junto aqui este pequeno comentário dessa lição de número 11, dessa revista maravilhosa, onde o comentarista Sila Queiroz está trazendo aqui um conteúdo grandioso para crescimento nesse trimestre, né? Vou dar aqui a fala do pastor Reginaldo para se apresentar e assim iremos orar logo após com o pastor Reginaldo e vamos dar início ao comentário nesta segunda-feira. Pastor Reginaldo. Amém, bom dia, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Estamos aqui nessa manhã de segunda-feira e juntamente com o pastor César, nosso amigo, já de datas longas, e louvamos a Deus por poder participar desse comentário da revista da Escola Bíblica Dominical, desse dia 14 de dezembro de 2025, que é o próximo domingo. Eu quero aqui já fazer uma referência, né, pastor César, que é o Dia Nacional da Bíblia, né? Então é um domingo especial. Louvamos a Deus por poder estar comentando aqui juntamente com os irmãos a respeito dessa lição. Amém? Eu creio que o nome do Senhor Jesus será glorificado mais uma vez e a nossa fé será edificada. Amém? Amém. Nesse momento vamos fazer uma oração, né? O pastor Reginaldo vai estar nos abençoando para esta reflexão. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por esta manhã, estarmos aqui reunidos, ó Pai, esta oportunidade que é nos aberta. Pedimos a Ti, ó Espírito Santo, que o Senhor nos conceda esclarecimento, luz a esta palavra, que o Teu nome seja glorificado e na inspiração nós possamos, Senhor, testificar mais uma vez da nossa fé em Ti, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, estamos aí no quarto trimestre, né, de 2025, estamos entrando na fase final aí para o encerramento desta revista maravilhosa, né? 15 lições maravilhosas, né, professor Reginaldo? Sim. Tem dado para nós aí uma base bíblica muito grande sobre a dicotomia do homem, espírito, alma e corpo, né? Então hoje nós vamos comentar a lição 11, que é a restauração, né? O título da revista, Restauração Integral do Ser Humano para chegar à estatura completa de Cristo. A lição de número 11 é o espírito humano e as suas disciplinas, né? O espírito humano e as suas disciplinas. Nós na revista, no decorrer, falamos aí do corpo, né? Tivemos aí algumas lições sobre o corpo, depois falamos sobre a alma, né? Que é muito importante entender essa divisão corpo-alma, e agora estamos aí falando sobre o espírito do homem, né? E eu queria aqui já dividir com o pastor Reginaldo para ele comentar aqui sobre o tema, o que ele achou desse tema para essa lição de número 11 e dos demais temas que nós temos estudado aí também. O pastor César, chegando aqui na lição de número 11, como nós, a partir da lição de número 10, começou a falar a respeito do espírito, né? Então, a disciplina, o cuidado que nós temos que ter com o espírito, né? E a lição de hoje, ela é importante, porque ela vai falar sobre a piedade, né? A piedade é algo que tem que ser exercitado na nossa vida diária, precisa de constância, né? Para a nossa vida. Então, a disciplina, né? Então,
ela vai estreitando, né? É preciso se comprometer para que possamos chegar a essa estatura, como está escrito aqui no tema principal da nossa revista, né? A restauração integral, é por completo, então não fica nada de fora. E no Espírito, o Senhor também, Jesus, o Espírito Santo está trabalhando na nossa vida e nós vamos colocando em prática, e a prática hoje é piedade. Glória a Deus. Então, os irmãos que estão acompanhando essa revista, vão estar podendo aprender juntamente, estou aprendendo também muito com essa revista do pastor Silas Queiroz, né, pastor Reginaldo? Sim. Nós temos aí aprendido, principalmente essa divisão da alma e do espírito, né? Sabemos que eles não se separam, é um modo de falarmos, a alma e o espírito não se separam. Tem aquele versículo bíblico que está em Hebreus, que nós já comentamos, que a palavra de Deus ela é apta para ir até a divisão da alma e do espírito, mas não separa. Verdade. Não há separação. É para mostrar para nós que existe uma diferença, né? Uma diferença entre aquilo que está o homem sente pela alma e aquilo que o homem demonstra no seu corpo pelo espírito. Então nós estudamos sobre alguns comportamentos que vêm da alma e agora vamos tentar aqui compartilhar sobre algum comportamento que parte do espírito do homem, não é isso, pastor Reginaldo? Sim. Então nós vamos entrar aqui, pedir para o pastor Reginaldo estar lendo o textuário, né? E já deixar o seu comentário no textuário também. Amém. Textuário da lição de número 11. Porque o exercício corporal para o pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e que há de vir. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 8. Será que Paulo está aqui já abolindo o exercício corporal? Não precisa, vamos entrar nessa área, nessa questão, né? O que Paulo quis dizer a respeito disso, aonde ele quer, qual que é o tema principal daqui que ele quer usar a respeito do exercício corporal, fazendo esse paralelo, trazendo para a vida cristã, né? Então, é isso que nós iremos ver nesta manhã. Amém, pastor? Amém, pastor. Então, Paulo instruindo Timóteo aí, né, sobre a piedade, né? Ele vai entrar nesse assunto, que a piedade é algo mais proveitoso. Nós aprendemos lá nas primeiras lições sobre o corpo, que como o corpo sendo o templo do Espírito Santo, precisamos ter cuidado, cuidar da saúde, temos que ter uma vida bem regrada na alimentação, para que nós venhamos dar o melhor para o reino de Deus. Quando a gente não cuidamos do corpo, de fato iremos padecer algumas enfermidades, que é natural da vida humana. Então é preciso ter um cuidado com o corpo, sim. Mas Paulo vem dizer aqueles exageros, né? Pessoas que focam apenas na sua beleza, né, estrutural, né? Isso, pastor Reginaldo? Se preocupa demais, investe na sua beleza, no corpo, e esquece da parte espiritual. E como nós estamos falando do espírito do homem, ele vem falar aqui da piedade, né? Que aí já está relacionada ao espírito do homem, não à natureza da alma, né? Mas que é a natureza da alma, mais as vontades e vaidades. Agora o Espírito vem mostrar mais as suas características definidas, né, que é preciso ser bem desenvolvida para assim dar os frutos perfeitos em Deus, né? Então agora eu vou ler a verdade prática, eu vou fazer um pequeno comentário, o pastor Reginaldo também. Nós vamos fazendo assim, os irmãos vai acompanhando e intercedendo por nós, né? Verdade prática. As disciplinas espirituais são necessárias para o fortalecimento do espírito, assim como os exercícios físicos para a estrutura óssea e muscular. Então, foi aquilo que acabamos de falar. Essa é a verdade para nós colocarmos em prática na nossa vida. Temos que ter disciplina, né, espiritual para fortalecer o nosso espírito, mas também aqui os exercícios físicos, né, faz bem para a nossa estrutura óssea e muscular, para nós termos disposição. Imagine aí, hoje nós estamos aí vivendo um momento que os pregadores vão de avião para um lado para o outro, né? Antigamente era no chinelo e descalço, ou a cavalo quando tinha, né, pastor? Então os homens aí, principalmente que fundaram as igrejas no Brasil aí, percorreram esse Brasil aí a cavalo, a pé, do jeito que dava, né? Então, se não tivesse cuidado do seu corpo físico, como alguns não cuidaram, sofria, não é isso, pastor Reginaldo? Sim, pastor César. E
assim como precisamos da estrutura, né, estarmos em forma fisicamente, né, em forma de saúde, saudável, a vida espiritual também ela acompanha isso. Então, uma fé bíblica, uma fé de prática, algo diário, né? Assim como é diário, aquele que participa de um exercício corporal é algo diário, é disciplinado, ele tem que ser constante. Então, quais são, né, é o que nós vamos ver aqui nessa lição, quais são os exercícios aonde nós vamos colocar em prática a nossa vida espiritual, que ela está estruturada. Então, é isso que nós iremos ver nesta manhã. Algumas questões, algumas práticas, e práticas essas que são diárias. Então, nós já vamos entrar aqui daqui a pouco na leitura diária, e na leitura diária nós já vai demonstrar quais atitudes, qual o comportamento para nós termos a nossa vida espiritual fortalecida, para termos um bom proveito, um crescimento. E isso aqui, a base principal, parte da disciplina. Então, vamos aqui juntos, pastor César. Amém. Então vamos entrar aí na leitura diária, como nós temos feito costume, né? A gente fazemos aí uma leitura em todos, né? Segunda até sábado, né? Nós fazemos esse acompanhamento, a leitura de segunda-feira, que é hoje, né? Nós deveríamos e devemos fazer a meditação, a leitura para hoje, segunda-feira, se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, né? Capítulo 4, o versículo é o 1 e o 2, que tem como título aqui, Jesus dedicou-se, olha aí, ao jejum e à oração. Jesus dedicou-se ao jejum e à oração. Pastor Reginaldo, poderia ler para nós aí? O Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 4, versículo de número 1, está escrito assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Olha aí, pastor César. Que maravilhoso, hein? Que exemplo, hein? E Paulo ele vai ensinar isso, né? Paulo disse, imita a mim que eu imito. A Cristo, você é imitador de Cristo. Se nós devemos, Paulo disse assim, se tem alguma coisa boa para pensar, pense nisso, né? Esse tipo de coisa. Quem é a nossa referência? Vivemos aí um momento dos coaches, né? Quem tem sido o teu mentor? O nosso mentor principal, o nosso inspirador principal é o Espírito Santo, né? Então ele que deve ser o nosso mentor, a nossa mentoria deve ser em oração, jejum, né? Através do Espírito Santo seremos orientados como disciplinar a nossa vida. Aí sim, depois desse momento Jesus teve fome, a parte humana, né? E nós temos a nossa parte humana. Então cada um dentro do seu preparo físico, né, professor Reginaldo? Ele consegue atingir aí os seus limites, né? E é o que Paulo vai ensinar. Devemos muitas das vezes vencer a nossa parte física, né? Mortificar os nossos membros para que o Espírito venha a ser vivificado. E Jesus nos deu um exemplo, porque Jesus, homem, né? Ele venceu, ele conseguiu vencer as tentações, mas através da oração e do jejum. Não é isso? É desse jeito, pastor. Como o senhor está comentando aqui, e estamos falando sobre exercício corporal, você entra em uma academia, você não entra logo puxando 40 quilos, 100 quilos. Isso é 1 quilo, 5 quilos, constância. E aqui, 40 dias, Jesus jejuou e orou para nos deixar como exemplo. Depois de 40 dias, ele teve fome. Ei, irmão, olha aí, essa lição é proveitosa para a nossa vida. Então, assim como o exercício corporal, a pessoa começa ali aos poucos. Se você não consegue jejuar 12 horas, comece fazendo 6 horas. Aos poucos, mas você precisa estar fazendo alguma coisa. E o exemplo aqui, esse primeiro exemplo, é a respeito do jejum e da oração. Amém, pastor? Amém. E Jesus, ele mostra para nós, lá no monte, né, que momentos antes de ser crucificado, ou na noite anterior, os discípulos andou com ele no mínimo 3 anos, né? Sim. Então tiveram grandes experiências do que era orar e jejuar constantemente. E naquela noite, homens preparados, né, homens capacitados, já tinham títulos de apóstolos ali, posso dizer, né, porque eram os 12 que estavam escolhidos.
E Jesus olha para todos eles por 3 vezes à noite e diz: vocês não conseguem uma horinha, já tiveram sono, já estão com fome, né? Então isso deixa aqui um panorama para nós, né? Verdade. A leitura da terça-feira, pastor Rinaldo, se encontra no Evangelho conforme escreveu Lucas, capítulo 6, versículo 12, que diz assim: uma noite em oração. Olha aí, ó, uma noite em oração, né? Uma noite. E tem gente que fica bravo quando desperta à noite, né? Meu Deus. E o Espírito Santo, que nós estamos falando que é o nosso mentor, às vezes pode estar te despertando para a oração. Verdade. E a gente não temos muitas vezes essa sensibilidade, né, pastor Ginaldo? É desse jeito. Pode ler para nós aí, pastor Ginaldo. Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 6 e versículo 12, que é a leitura de terça-feira, a leitura diária, uma noite em oração, está escrito assim: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Uma noite. Ei, meu querido, se nós fôssemos colocar aqui em horas, na repartição do dia, ei, meu amado, olha o exemplo que Jesus deixou aqui. Está pronto? Está pronto para essa trajetória? Está pronto para essa caminhada, para essa jornada? Olha o exemplo de Jesus. Muitas vezes o homem passa a noite em tantas coisas, às claras, mas aproveita esse momento, como o pastor César falou, segue o exemplo aqui, ó, Jesus foi orar e passou a noite. Exercita aí o teu espírito, porque vai trazer fortalecimento. E olha aí, pastor, se nós pararmos para olhar, antes de Jesus tirar a noite para orar, ele teve muito trabalho durante o dia. Meu Deus. Ele evangelizou, ele pregou, ele andou por muitos lugares, atendeu a multidão, e ficaram bravos com ele ainda, e ele teve que se retirar, né, em momentos às pressas quer dizer, correndo, né? E ele podia dizer: não, eu mereço a noite de descanso. O descanso de Jesus foi aos pés do Mestre, né? Orando, buscando, estando ali em jejum e oração, ele escolheu estar aos pés do Senhor, o seu Deus, né? O Pai Todo-Poderoso. Verdade. Vamos aqui para a leitura de quarta-feira, que também é gloriosa, hein? Olha aí, leitura de quarta-feira. O comentarista Silas Queiroz deixou aqui uns pontos-chave maravilhosos, hein? Olha aí, a disciplina de Daniel. Daniel capítulo 6 e 10. A leitura é a disciplina de Daniel. Você tem tido de disciplina? Qual tem sido a nossa disciplina, hein? 6 e 10 de Daniel, pastor Reginaldo. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Continuidade. Eita, é o costume, né? Costume. Era ali algo, como está escrito aqui, disciplina. Disciplina é algo que é constante. Então era o costume dele falar com o Pai, falar com aquele que pode todas as coisas. Tem um decreto, está assinado, mas eu não vou me acovardar diante de decretos, diante de situações que me distanciam. E distanciam do quê? Do propósito. E Daniel prova disso aqui, ele prova a sua disciplina, que ele não foi orar depois do decreto, ele já orava antes. E ele não parou por causa do decreto, ele continuou. Eita, que coisa maravilhosa, hein? É desse jeito. Então, tá aí a disciplina, né? Temos que ser disciplinados, não só disciplinados para acordar, para ir trabalhar, para almoçar meio-dia, já deu meio-dia, tem que estar pronto. Não, temos que ter disciplina em tudo e principalmente uma vida disciplinada na oração e no jejum é importante, né? Para quê? Para fortalecer o espírito. Se o espírito estiver fraco, o desejo da alma vai aparecer e o nosso corpo vai mostrar aquilo que está cheio lá dentro, né? Então vamos agora para a leitura de quinta-feira, que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3 e 12, que diz assim, vivendo a verdadeira piedade nas perseguições, vivendo a verdadeira piedade nas perseguições, né? É o que Paulo está instruindo Timóteo aqui na sua segunda carta,
capítulo 3 e 12, eu vou fazer essa leitura, que diz assim, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, né? Padecerão perseguições. Então, irmãos, viver uma vida de piedade, né? Às vezes a gente fazemos algo de bom e já queremos ter uma recompensa, né? Hoje as pessoas tiram até a selfie, né? A foto, quando está praticando as boas obras, né? Exato. E aí acham que já vai, hoje vivemos no tempo do like, né? Vai ter like, vai ter compartilhamento, e às vezes pelo contrário, às vezes surgem as perseguições, né? Então é o que Paulo está dizendo, ó, também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Então, irmão, fazer a obra, estar em Cristo, muitas das vezes vai gerar e vai trazer para nós perseguições. E se nós não estivermos bem espiritualmente, aí a gente se embaraça com as coisas da carne dessa vida, né? É verdade, é verdade. Paulo, ele demonstra aqui a Timóteo, ao jovem pastor Timóteo, né, a respeito de permanecer, né? O nosso irmão Timóteo, ele acompanhou de perto, né, aquilo que Paulo passou em várias situações, e como nós estamos falando aqui do tema central hoje, que é a piedade, não vai ser a perseguição que vai fazer o crente parar, você parar, porque o texto aqui diz bem claro, a perseguição vai chegar, a aflição vai chegar, mas Paulo continuou. Nós também devemos continuar. Faça constantemente. Eu gostei dessa palavra constante, pastor. Tem que ser constante. Disciplina, né? Aqui, ó, continuidade, constante. Nós vamos passar pelas perseguições, mas não quer dizer que seremos abatidos. Nós vamos vencer em Cristo Jesus. É isso mesmo. Deus é maravilhoso. Vamos para a leitura de sexta-feira, né? Homens piedosos, olha aí. Homens piedosos. Atos capítulo 8 e o versículo de número 2. Atos capítulo 8, versículo de número 2, vai mostrar aí homens piedosos, né? Eu vou ler aqui, diz assim, e uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto, olha aí. E Saulo estava assolando a igreja, né? Perseguindo, dando ordem, né? Consentindo com a morte dos irmãos, mas no meio de tudo isso, dessa perseguição, homens piedosos foram enterrar Estevão. O que eu entendo com isso, irmão? Que eles poderiam falar assim, não vou entrar nessa, né? Sim. Não vou não. Se ele já morreu por pregar o evangelho desse Cristo aí, né? Eu vou lá nada. Mas não, olha aí, nos momentos que você menos espera, né, vai aparecer homens piedosos. O que isso que eu aprendo? Que nos dias de hoje, irmão, a gente às vezes fala assim, será que tem pessoa boa no mundo ainda? Né? Verdade. Será que ainda vale a pena servir o Senhor? Tem pessoas que até na igreja. Será que ainda vale a pena fazer parte de uma igreja? Será que ainda vale a pena eu continuar persistindo e vir para os cultos? As pessoas são mal, a gente faz o bem, elas são ingratas, né? Principalmente os obreiros, aqueles que estão na frente do departamento, fazem, recebem gratidão, né? E às vezes não somos mortos a paulada como Estevão, né? Sim. Mas às vezes as lutas, perseguições também vai nos matando aos poucos, né, professor Ginaldo? Só que eu entendo aqui que ainda existem homens piedosos. Desse jeito, no meio de toda a perseguição ainda tem homens piedosos. Não é isso? Elias, ele falou assim, eu não sou melhor que meus pais, só sobrou eu. Aí Jesus disse, não é esse. Não está só não. Ainda tem 7.000 que não se dobraram. Então, você não está só, né, pastor? Nós vemos aqui que é interessante essa questão. Estamos falando a respeito de homens piedosos aonde? No meio da aflição, no meio da luta, no meio da perseguição, no meio, as suas vidas estavam em risco, porque eles estavam sepultando alguém que foi resultado da perseguição. Eles também poderiam sofrer da mesma forma, mas isso não atrapalhou eles
de usar a maturidade espiritual, a maturidade do Espírito ajudou eles a prosseguir. Então, mesmo diante da perseguição que eles estavam vivendo naquele momento, foi maior o Espírito, aquilo que eles estavam prontos ali, a piedade. Foram piedosos e sepultaram Estevão e choraram, fizeram um pranto sobre ele. Então, meu querido, olha aí, vamos pegando esses exemplos, hein? Anota aí, pega a caneta e começa a anotar aí, porque nós precisamos ter essa prática. E aqui tem uma parte-chave que às vezes passa desapercebido desse versículo, é o quê? Que você poderia dizer assim, alguns dizem assim, não, mas nós só foi enterrar ele para não ficar jogado. Não, eles fizeram um planto. Quer dizer, ele está dizendo assim, é nosso irmão que está morrendo. Eles se identificaram como crente também. Eles não foram lá, não, vamos enterrar esse pobre marimbondo aí para não ficar, jogado. Não, eles choraram. Eles começaram a dizer assim, nós também somos crentes. Eles não se esconderam, não. Eles não tiveram medo de colocar o sentimento piedoso para fora. Eles praticaram em ação, mas plantearam de verdade, dizendo assim, nós também é crente. É verdade. Não é só bater nas costas, pastor Geraldo, continua firme, mandar um zap, continua firme, mas não chega junto. E eu faço um apelo para você, participe da escola dominical. Não diga só que a escola dominical é bom, se você não participar, participe, mas participe trazendo conteúdo para o crescimento, que nós vemos carregar a bandeira da escola dominical e com aquele sentimento de crescimento, de ajudar, chegar no superintendente, no pastor e falar assim, pastor, superintendente, professor, o que eu posso ajudar para que a escola dominical venha crescer mais, Sempre tem um espaço para nós sermos piedosos e ajudar, Às vezes buscar alguém, um novo convertido, trazer para a escola, auxiliar ele, ajudar ele na estrutura, se apresentar para ajudar na aula, porque às vezes você está ali meio acanhado, mas tem um talento escondido, oferecer para fazer a chamada, oferecer ali para tirar a oferta, oferecer ali para ajudar num auxílio no café da manhã, estar disponível para o crescimento da escola dominical, não é isso, pastor Ivan? É desse jeito, pastor. Então, olha, meu querido, o negócio está bom, hein? Caramba. Estamos aí só na leitura diária. Só na leitura diária. Vamos lá, sábado, leitura de sábado, que é 1 Pedro 3, do 1 ao 5, agora vem aí, mulheres piedosas, olha. Eita. Mulheres piedosas, do 1 ao 5, eu vou ler aqui na tradução que eu estou lendo, diz assim, semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Quer dizer, a mulher que dá um exemplo, e dentro da piedade, se ela é justa, é piedosa, ela sabe conduzir a sua família, pelo seu exemplo, o seu marido pode alcançar a graça, considerando a vossa vida casta em temor, quer dizer, uma mulher temente, uma mulher séria, idônea, responsável, zelosa, amorosa, boa esposa, boa mãe, boa serva, não é isso? O 3, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus, e estejam sujeitas aos seus próprios maridos, Então está dizendo aqui que é preciso ter um traje de espírito manso, de verdade, Tem pessoas que têm aparência, quando dá um aperto, joga, demonstra quem ele é. Agora, quando está realmente revestido de um traje incorruptível no espírito, aí é diferente. Pode cair o mundo ao seu redor, aquela mulher sábia, inteligente, temente, uma vida em temor, ela sabe no meio de toda aquela confusão, daquele bombardeio, ela trazer uma palavra. Ela tem ali, porque a mulher é a mãe, ela faz o alimento, não é isso? Então ela tem um alimento, ela tem a palavra dentro dela para trazer no momento de dificuldade, para trazer o equilíbrio que precisa,
para a família, não é isso, pastor Jorge? É verdade, pastor César. E aqui, frisando bem, está falando a respeito do Espírito, um Espírito preparado aqui, solidificado, que fala a respeito da honestidade, cheio de temor, que fala aqui a respeito de um Espírito manso, tranquilo, que tem um grande valor diante de Deus, que não é somente pelo estereótipo que vai mudar a situação, porque essa aqui é a estrutura corporal, ela passa. Não é pelos enfeites que você vai mudar a situação. Você pode até criar uma situação, mas vai revelar, como o pastor César acabou de comentar aqui, quando o negócio aperta, aí revela o que está dentro de nós. Lembrando que nós estamos falando a respeito de cuidar do Espírito, pode ter uma beleza exterior, mas o interior pode estar desgastado. Então cuide por dentro, cuide do seu corpo, mas cuide da sua alma e do Espírito. Só lembrando, fazendo aqui, então cuide do seu Espírito para que você demonstre quem você é, não apenas no falar, mas quem você é de verdade aqui. E as mulheres, como nós estamos aqui falando nesta manhã, as mulheres elas têm um grande papel importante também na sociedade, na base familiar também. Então, está falando de casa, está falando de família. Ei, mulher, ei, minha irmã, que você cresça, que você seja uma mulher de exemplo, e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado na sua vida. Então agora nós vamos entrar na leitura de domingo, né? A leitura de domingo é a leitura bíblica em classe, né? Fizemos a leitura de semana, agora a leitura de domingo é em classe. Está em 1 Timóteo, capítulo 4, do 6 ao 8 e do 13 ao 16. Eu vou ler aqui, que diz assim, propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrinas que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Olha aí, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com imposição de mãos do presbítero. Medite essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, dentro daquilo que nós falamos, o texto já resume tudo, né? Dentro desse assunto aqui, espírito e focando a piedade também, né? Pastor Reginaldo. Olha, pastor César, nós vamos entrar aqui já na lição, né, pastor? No comentário dela, né? Isso. Para nós concluirmos aqui que nós precisamos, não é somente a piedade ela vai ser prática, mas nós vamos aprender aqui que precisamos chegar a esse ponto através do que? Persiste em ler, exortar, ensinar. Então, tem algo aqui, alguns exercícios que tem que ser praticado na nossa vida. Amém? Amém. Então nós vamos pedir para o pastor Reginaldo ler a introdução para nós da lição e vamos entrar aí logo em seguida na piedade e as disciplinas cristãs, tópico 1. Pastor Reginaldo. Introdução. Nesta lição estudaremos sobre a importância das disciplinas cristãs. Partiremos do conceito de piedade, muito trabalho por Paulo nas epístolas pastorais. Veremos que as disciplinas cristãs fazem parte de uma vida piedosa. Como o corpo precisa ser alimentado e exercitado todos os dias, o espírito precisa de disciplinas diárias para o seu fortalecimento. As principais são oração, jejum e meditação na palavra. E lembrando aqui, né, pastor César, que a palavra-chave aqui é disciplinas. Disciplinas. Isso aí. Vamos entrar aqui, irmãos, tópico 1, né? A piedade, a disciplina cristã.
O ponto 1 diz assim: exercício corporal e piedade. Escrevendo a Timóteo, Paulo apresenta um paralelo entre o exercício corporal e a piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e a que há de vir. 1 Timóteo 4 e 8. O apóstolo não está desconsiderando de forma absoluta o valor do exercício corporal. Aliás, o labor físico de Paulo era constante em decorrência de suas longas e constantes viagens, como também Jesus fizera, né? Contudo, ele enfatiza sobre a excelência da piedade, em cujo conceito estão as disciplinas cristãs, os exercícios espirituais, enquanto os exercícios corporais têm algum valor apenas para esta vida. A piedade nos traz benefício nesta vida e na eternidade. Então, há uma diferença. Não é que não é importante, né? A parte corporal é importante, nós já estudamos nas primeiras lições. Mas a piedade traz benefício não só agora. A piedade traz benefício agora e também no futuro, que teremos a colheita das nossas obras, não é isso, pastor Ginaldo? É dessa forma, pastor Santos, é interessante que quando você age assim, de uma forma piedosa, lembrando que eu gosto muito de um versículo, eu quero citar aqui: faça tudo para a glória de Deus. E quando você faz algo que o nome do Senhor é glorificado, traz no nosso espírito, na nossa alma, uma alegria, que você está seguindo. Nós, como discípulos de Jesus, estamos seguindo aos pés do Mestre. Estamos aprendendo aos pés do Mestre e estamos fazendo assim como ele fez, assim como ele agiu no seu ministério aqui terreno. E esses benefícios não é somente nessa vida, na vida agora que nós sentimos alegria, traz uma paz de espírito, traz paz. Saber que você pode fazer algo, que o nome do Senhor foi glorificado. E assim como nós sentimos um momento, a alegria, a satisfação, que estamos glorificando o nome de Jesus, na eternidade também nós iremos conquistar. Então, aquele que age com piedade, ele não faz querendo algo em troca, né? Mas ele sabe que o Senhor tem algo preparado, reservado lá nos céus para nós. Não é aqui, é lá. É isso mesmo, pastor Ginaldo. Ponto 2 é assim, piedade interna e externa. Eu pedi para o pastor Ginaldo fazer essa leitura do tópico 2, piedade interna e externa. Do grego eusébia, eu, bom, e sobumai, ser devoto. A palavra piedade tem um amplo sentido espiritual e prático. Podemos resumi-la como sendo um conjunto de atitudes que expressam temor, respeito, reverência e amor a Deus. Tais condutas estão ligadas a fatores internos e externos. ênfases exageradas no valor das obras produzem um entendimento limitado e incorreto dessa importante virtude, como visto no catolicismo desde os tempos medievais. Os escribas e fariseus também davam grande valor ao aspecto externo, faziam longas orações, dizimavam, amavam cumprir publicamente seus deveres religiosos, mas interiormente estavam cheios de hipocrisia e maldade. Mateus capítulo 23, do versículo 5 ao 7, e Mateus capítulo 14, do versículo 23 ao 28. A verdadeira piedade contempla as disciplinas espirituais externas, como oração, jejum, a leitura das Escrituras, mas sempre relacionadas a uma vida de sincera e profunda devoção a Deus, procurando agradá-lo em tudo. Isso inclui um viver justo e misericordioso com o próximo. Então, lembrando aqui que esse segundo subtópico fala sobre piedade interna e externa, né? O eu, o bom, né? O eusébia, né? Vem do grego eusébia, e não é somente a piedade daquele externa, naquilo que nós estamos falando de atitudes, mostrar que é uma coisa, mas só parecer, como o senhor falou aqui, pastor César, onde as pessoas estão em busca de engajamento, de likes, então faz somente para demonstrar algo. Olha, eu faço, mas o coração, esse tribulado aí, está nessa situação. Estou dando um exemplo de uma família, pastor, que precisa de uma assistência, né? E a pessoa ajuda, mas com o coração que não está glorificando o nome de Deus. Está fazendo para mostrar, olha, eu faço, aqui faz, mas não é isso que
o apóstolo aqui está tratando com Timóteo. Não tem que ser algo somente estereótipo, né? Não precisa ser pouco calhado. Rapaz, tem misericórdia de nós, Senhor. Mas tem que ser algo que o que está sendo demonstrado aqui externamente, primeiro surgiu lá de dentro do coração. Amém? Com o Espírito Santo de Deus trabalhando em nós. Não pode ser algo só externo, né? Não, pastor. Tem que ser interno e externo. Tem que ter os dois lados. Isso. Porque senão vira falsidade, né? Falsidade, farisaísmo. Isso, farisaísmo é o que os fariseus faziam, né? Eles tinham aparência de piedade, mas negavam a sua própria natureza. Então é um assunto sério, um assunto sério para você aí, hoje é segunda-feira, meditando durante a semana aí, tudo que você passar no seu dia a dia aí, daqui até domingo, vai refletindo nas lutas, né? Nas provas que vêm, nas perseguições. E quando você for praticar a piedade, que não seja só um ato externo para alguém ver e te elogiar, que seja algo natural, algo que já é seu, que quando o espírito do homem ele é piedoso, é isso que nós estamos estudando, o espírito do homem. Então, quando o espírito do homem é piedoso, isso se pratica pelo corpo naturalmente, a piedade. Ele sente lá dentro a necessidade de auxiliar, de ajudar, de ser bom, de ser caridoso e por aí vai, porque é algo que nasceu no seu espírito, né? É verdade, pastor César. Lembrando que, como ele vai colocar aqui no último parágrafo, né, a verdadeira piedade contempla o quê? As disciplinas espirituais daquilo que ninguém está vendo. Ninguém está vendo você orar, ninguém está vendo você jejuar. Estou jejuando hoje. Não é isso. Que coisa tremenda, né? Está nervoso? Está bravo? Vai orar. Vai orar. Não vai pescar, não. Vai orar. Está passando a perseguição? Vai jejuar. Dessa forma. Vai ler a Bíblia. Aqui, ó. É disciplina espiritual. Oração, jejum, leitura bíblica é uma disciplina. Verdade. Uma disciplina espiritual para quê? Para que teu espírito seja ali fortificado. Fortificado. Né? Então, um homem quando está com o espírito fortificado em Deus, em oração, jejum e na palavra, ele pratica naturalmente esse ponto, né? Que é a piedade. Ponto 3 diz assim, ó, piedade e descrição. Piedade e descrição. A prática das disciplinas espirituais não combina com exibicionismo. Olha aí. Jesus advertiu seus discípulos que fossem discretos quando orassem e jejuassem, né? Mateus 6, né? Vai falar sobre isso. Quanto ao jejum, aconselhou ações concretas para não dar sinais de estar jejuando. Quando jejuares, olha aí, unge a cabeça e lava o rosto para não parecerdes aos homens que jejuam. Olha aí. Tem pessoas que hoje eu jejuei o dia inteiro. O que dizer dos que proclamam o seu jejum, inclusive nas redes sociais? Como Jesus enfatizou, se buscarmos glória humana, nossa recompensa se resumirá a um reconhecimento efêmero, sem valor algum diante de Deus. O anúncio do jejum somente convém ser feito quando sua prática for coletiva, ainda assim, de preferência apenas entre as pessoas envolvidas com o propósito, né? Que está lá em Êxodo 4,16. Então, a piedade e discrição é dentro desse assunto, é uma disciplina para trabalhar o nosso espírito e a alma junto, né? Para que não venhamos entrar na vaidade da alma, né? Para não sermos presunçosos, avarentos, orgulhosos e por aí vai. E então o espírito nós temos que ter domínio do espírito humano para que essa natureza não venha se tornar uma natureza pecaminosa dentro de uma arrogância, de querer se aparecer, se promover, como diz aqui, exibicionismo, não pode entrar por esse lado, porque para Deus não tem proveito nenhum, né? Então a glória que buscamos não pode ser humana, e a recompensa também será só aqui, né? Não terá glória nenhuma no céu. Então devemos jejuar, orar, né, ser piedosos, mas com discrição, porque a recompensa vem de Deus, não é isso, pastor Ginaldo? É verdade, pastor. Aqui, esse comportamento de discrição é porque você está fazendo para quê? Para Deus. Há um propósito a respeito do jejum e da oração. Ela é algo que nós precisamos. Todos os dias nós nos alimentamos. Estamos falando de jejum, não vou falar sobre alimento, sobre o corpo. Todo dia nós estamos. Você levanta pela manhã, toma o seu café, almoça, janta, toma o café da tarde, talvez até um lanchinho antes de dormir,
E você cuida do seu corpo, aqui, ó, físico. E na vida espiritual também nós precisamos. E tem coisas que nós estamos acompanhando nos dias de hoje que as pessoas não têm a descrição. Todo mundo tem que saber, tem que levantar a bandeira e saber, eu estou jejuando. Nós aprendemos com os nossos pastores que nos instruíram, quando você está num propósito, você vai em alguma casa e te oferece um café. Oh, irmão, Deus abençoe. Era apenas isso, né? Deus abençoe, muito obrigado, né? Não precisava falar, meu irmão, estou de jejum hoje, não quero tomar café. Não, porque não é isso, varão. Varoa, é homem de Deus e mulher de Deus. É uma descrição, porque nós estamos santificando, né? Nós estamos nos preparando, nós estamos fazendo algo para glorificar Jesus, não glorificar o eu, não buscar fama para nós. Eu posso fazer 12 horas, 30 horas, já que estamos falando de redes sociais aqui, como o nosso irmão aqui, ele fala, o comentarista Silas Queiroz, ele colocou na revista, esses dias, pastor César, não sei se o senhor observou, houve um pastor aí de uma cidade, por ética eu não vou falar nome nem de onde que é, que ele tentou fazer o jejum que Jesus fez. E ele fez uma live, 40 dias, no terceiro dia está quase morrendo, não conseguiu fazer. Isso glorificou a Jesus? Não glorifica a Jesus. Então, desculpa estar trazendo esse comentário aqui, mas se faz necessário. Os homens estão buscando essa fama hoje, mas o principal, que era o jejum, tem um objetivo principal, não está sendo colocado em prática. Então, se for fazer, que haja descrição. Quando você fizer, olha, não precisa levantar a bandeira e falar para todo mundo que está jejuando, não. Tá bom, meu querido? É só glória, pastor César. Isso. Dentro disso, a revista CPAD, ela coloca aí para nós um livro que é assim, ó, Disciplinas do Homem Cristão. Disciplinas do Homem Cristão. Se puder, né, compre este livro aí que está dentro do assunto que nós estamos meditando. Vamos agora para o tópico 2, né? O desafio das disciplinas espirituais. O desafio da disciplina espiritual. O primeiro ponto é pedir ao pastor Ginaldo ler a analogia do corpo. Não é fácil manter uma rotina de exercícios físicos. Quanto menos se exercita, menos se quer se exercitar. E quanto mais tempo parado, pior fica. A retomada costuma ser um processo doloroso e geralmente impõe limitações, impedindo que se alcance um estado ideal de mobilidade. Assim acontece também na vida espiritual. Quanto menos oramos, jejuamos e lemos a Bíblia, menos queremos fazê-lo. E a vida espiritual vai se enfraquecendo. Os movimentos vão se tornando mais lentos e curtos. Há risco de atrofia e paralisia. O escritor aos Hebreus adverte: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Hebreus capítulo 12, versículo 12. A linguagem é metafórica, mas às vezes a fraqueza do espírito é tão profunda que é sentida no corpo. A Bíblia nos recomenda a reagir. Eita, analogia do corpo. Então, assim como você precisa se exercitar, se você parar de se exercitar, vai atrofiando, vai paralisando. Assim é na vida espiritual, né? Então, a Bíblia nos orienta dizendo a termos essa constância, para nós termos uma mobilidade, para nós sermos ágeis, porque o inimigo, o nosso adversário da nossa alma, ele não brinca, ele tem um propósito, quer nos destruir, quer fazer o homem parar, e é de uma forma sutil. A pessoa vai perdendo o gosto da oração, a vontade de orar, a vontade de jejuar, a vontade de ler a Bíblia, e quando ela vê que ela vai precisar de colocar em prática essa piedade, que é algo que ninguém está vendo, que é a piedade interna. Voltando aqui nas piedades, porque nós vemos aqui que é para a vida espiritual que nós jejuamos, que nós oramos, que nós lemos a palavra de Deus. Então, e como está escrito lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, que nós lemos na Santa Ceia, né, a partir do versículo 23, e por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem, porque de forma sutil vai entrando e vai tirando o seu tempo, vai tirando o desejo de você estar na presença de Deus. Então, meus irmãos, é tempo de levantar as mãos cansadas. Reage.
reage aí, ainda é tempo, e estamos aqui nessa segunda-feira, né, pastor César? Para trazer essa oportunidade para você. Quando chegar no domingo, no dia da Bíblia, eita, pastor, é dia da Bíblia, pastor. É só glória. Levantar essa bandeira do Evangelho. É isso mesmo, é o versículo aí citado, né? Hebreus 12:12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas. Então está dizendo assim, mas eu estou cansado, então torne e venha cansado mesmo. Isso. Domingo de manhã, estou cansado, trabalhei a semana inteira, eu não vou para a escola dominical. É isso que ele está dizendo, ó. Portanto, tornai e levantai as mãos cansadas, meu filho. Levante-se, lave o rosto, joga um óleo sobre a cabeça, quer dizer, faça uma oração, peça força a Deus e vá para a escola dominical mesmo cansado. E os joelhos desconjuntados. Você vai assim, meio quebrado para a escola dominical, fazendo zigue-zague, né? Vamos fazer uma ilustração pobre aqui, que nem um bêbado na rua, né? Com ressaca, mas ele não levanta e vai? Sim. Então, a gente, por que não pode levantar aí para a escola dominical? Né? É um peso, é uma pressão. Quanto menos você vai para a escola dominical, mais peso vem, mais pressão. Para retornar à escola dominical não é fácil, porque você fala, mas aquele professor, aquela professora, aquele ambiente, é um monte de dificuldade. Eu tenho a semana toda, é o único dia que eu tenho que ficar em casa, eu tenho que fazer isso, tenho que arrumar marmita e por aí vai, né? E se a gente olhar essas coisas carnais, a espiritual morre. Então ele está dizendo, tornar e levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Vai assim mesmo, vai cansado e o Senhor vai te dar força. Vai todo torto, todo desconjuntado, mas o Senhor vai colocar juntas no lugar, né? Assim é a vida espiritual. O ponto 2 diz assim, apatia, engano e pecado. Olha aí. A diminuição da prática da oração, do jejum e da meditação nas Escrituras causa a perda de discernimento e sensibilidade espiritual. Olha aí. Quando a sua igreja, na maioria das igrejas, temos culto aí 2 vezes na semana e o domingo, né? E às vezes um sábado ou outro. E às vezes a pessoa só vai no domingo à noite, não vai à escola dominical, não vai no evangelismo. E a sua Bíblia, ela muitas das vezes já fica dentro do carro lá guardadinha para não esquecer em casa, porque se não pôr ali na porta do carro ou no painel, esquece em casa, né? Ele não tem o hábito. Você já reparou que a pessoa tem a Bíblia dela, e você fala assim, abra no Salmo, ela tem dificuldade de abrir o Salmo, para achar o Salmo dá trabalho. Abra aí no Apocalipse, ela se mata para abrir. E se você mandar abrir no Sofonias, Ageu, acaba o culto, ela procura. Porque é isso aí, ó. Ela vai atrofiando, né? ela vai ficando fraca, né? E outra, aí ela perde a sensibilidade espiritual. Aí começa a comer qualquer coisa, né? Começa a ver aqueles banners aí que colocam nas redes sociais de frases bíblicas que não são bíblicas, né? E ela sai compartilhando. Aí olha o que vai dizer aqui, ó. As crenças profundamente bíblicas, antes consolidadas, aos poucos vão se tornando superficiais até serem substituídas por filosofias e vãs sutilezas, né? Aquelas interpretações de um versículo nos banners que colocam nas redes sociais, que desvirtua sutilmente do propósito original do que a Bíblia quer dizer, né? Daqui a pouco eles fazem um banner bonitinho com a palavra bonitinho, que adultério é a coisa mais linda do mundo, né? Mais ou menos assim, que normalizam o que antes era pecado. Cristãos e igrejas são dominados pelo secularismo e ideologias de perversão e passam a ser conduzidos por princípios e valores do presente século, como estão nossas disciplinas espirituais, pessoais e congregacionais. Aí a pessoa vê o cara todo desviado, mas ele não lê Bíblia, não tem sensibilidade, e o cara é próspero, né? Tudo que ele faz dá certo, ele até abre uma igreja, né? Se podemos chamar de igreja, ele até abre lá uma denominação e enche ela, faz grandes movimentos, vai para a rua, vai para o estádio, vai para a rede social, milhões de seguidores, com 2, 3 mulheres, bebendo, fumando, se viciando, roubando, se prostituindo, e o povo dando glória a Deus. Não é isso, pastor Geraldo? Sim. Por quê? Porque falta a leitura, o jejum, a oração, perde a sensibilidade, vem a apatia, o engano, e no final gera um pecado.
Isso aqui você está falando de uma tríplice, né? É uma tríplice situação aqui que vai gerar a morte. Começa pela apatia, que é a falta de desejo, a falta de... Aqui que você tem uma prática no jejum. Então, lembrando, estamos falando de jejum, oração e palavra. Jejum, oração e palavra, fortalecimento espiritual. Mas engano, apatia, engano e pecado, morte. Olha, dá até para fazer esse paralelo aqui. Vamos lá novamente. A união da oração, do jejum e da meditação nas palavras vai gerar em nós sensibilidade espiritual, vai gerar em nós discernimento espiritual para não cairmos aonde? No engano. Então, se a apatia, se esse desejo de orar, de jejuar, de ler, vai se esfriando, você está sujeito a ser uma presa do adversário, a ser enganado. Como o pastor César está comentando aqui, não é nada absurdo, é algo atual que tem acontecido nos dias de hoje. Homens enganadores, né? E numa leitura aqui para trás que ficou, que nós lemos um versículo lá de Timóteo, vai falar até que esses homens vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Não é isso, pastor César? Então, olha só, queridos, você não pode perder a escola bíblica dominical. A apatia não pode tomar conta de você. Domingo é da família. É desse jeito. Nós crescemos, pastor, nós crescemos aprendendo, né, pastor César? O domingo é do Senhor, né? Nós acreditamos dessa forma, mas a apatia vai tomando conta. Aqui vai falar aqui, irmão, sobre ideologia, secularismo. A Bíblia fala que o Deus deste século cegou o conhecimento, tapou, as pessoas não conseguem enxergar mais o valor de uma leitura bíblica, o pão diário. Eita, querido. É desse jeito. Pegando esse ponto aí, domingo da família e do Senhor, hoje aí que entra as vãs sutilezas, né? As filosofias humanas, né? Não, você tem que ter um tempo para a sua família. Você precisa, aí a pessoa, em vez de tomar um cafezinho com os irmãos na igreja, porque a igreja é um corpo, né? Sim. Aí ele se desliga do corpo, achando que a família dele é o mais importante. Não que não seja, é o mais importante. Mas por que ele não pega a família dele e leva para a igreja? É o comum, a comunidade. Né? A vida cristã é essa. Pega a tua família e leva para a igreja. Você vai estar com a tua família, no melhor lugar. Sim. Ali você pode ter um momento de comunhão com a tua família. Sim. E com o corpo de Cristo, né? Não isoladamente fora do corpo, não é isso? Então o natural é você, de madrugada, você pode até passar na rua e encontrar alguém sem braço, né? Alguém sem uma perna, né? Na rua você dizia assim, coitado, né? Você vê alguém sem um braço, sem a perna, e diz assim, coitado, né? Agora, se você encontrar só um braço sozinho andando na rua, hein? Aí o negócio está estreito, é o que está acontecendo. Pessoas que são membros do corpo achando que tem vida fora do corpo. Não dá. Então a escola dominical faz parte de um trabalho da igreja, do corpo de Cristo, né? Ponto 3, pastor Ginaldo, o senhor está lendo aí, da teoria à prática. Olha aí, da teoria, porque aí a filosofia, as vãs sutilezas, fica só na teoria, né? Só na foto, na aparência. O cara não tem R$1 na conta, mas ele arrota como se tivesse R$1 milhão, né? Misericórdia. Da teoria à prática, pastor Ginaldo. Muito mais que teoria, as disciplinas espirituais devem ser praticadas por todo cristão. Reservar um tempo no início do dia para oração, meditação nas escrituras é fundamental. Sempre que possível, repetir a disciplina ao longo do dia, ainda que em momentos curtos. Já de noite, concluídas as tarefas cotidianas, voltar à leitura da Bíblia e à oração. Praticar jejuns, manter uma frequência regular aos cultos, com especial dedicação às reuniões de oração e consagração. Ser aluno assíduo da escola dominical também é uma disciplina espiritual essencial que fortalece toda a família. De forma complementar, devemos nos edificar com hinos sacros e leitura cristã sadia. Olha aí, queridos, a prática. Nós estamos aqui trazendo aqui a teoria para os irmãos ter um fortalecimento para ter uma conduta cristã que vai glorificando o nome de Jesus, exercitando em nós homens melhores, mulheres melhores, que glorificam o nome do Senhor.
E aqui ele vai falar sobre reservar no nosso dia a dia, né? 24 horas, nós comentamos ainda todos os dias que a hora tem que tem passado tão rápido, você já acorda, parece que já está atrasado, né? Parece que o dia já andou, mas é preciso ter essa disciplina, lembrando da palavra disciplina, de ter essa devoção diária, de se organizar o seu tempo, e comece organizando o seu tempo, colocando Deus na frente, porque Ele é o dono do tempo, tendo essa rotina da oração. Tem pessoas que se cansam, estou cansado, não dá para orar. Irmão, ajoelha, fale com Deus. As pessoas vão no trem, né? Vamos falar de trem, né, pastor? No transporte coletivo, né? No ônibus, todo mundo aqui vendo tanta coisa, vendo uma série. Mas não tira um momento para você. Quer assistir alguma coisa? Lê um estudo bom, sabe? Algo que vai fortificar a sua vida. Estou sem tempo. Não, você consegue achar tempo dentro do tempo. Você consegue se organizar para manter uma estrutura espiritual, para não ser enganado, não ficar somente na teoria. Pastor César, estamos chegando hoje que dia que é hoje mesmo? Dia 8 de dezembro. Estamos terminando o ano e começa novamente esse ano de 2026 eu vou fazer diferente. Então, começa a fazer já hoje, não espera virar o calendário para você começar a ter uma vida cristã diária para glorificar o nome de Jesus. Começa a orar hoje, jejum e amanhã. Você entra no jejum e faz algo para você fortalecer a sua vida espiritual, pastor. É isso aí, da teoria prática é isso aí, né? Não adianta você falar, eu sou crente há tantos anos, né? Sim. Tenho uma credencial de obreiro, de membro da igreja tal, estou naquela igreja há tantos anos, eu nasci no evangelho, por aí vai, não adianta. Né? É o que diz aqui, praticar jejum, manter uma frequência regular aos cultos, né? Com especial dedicação às reuniões, oração, tem que estar junto, né? Tem que sair da teoria de dizer que é cristão. Que ser cristão é praticar e estar presente na frequência dos trabalhos da igreja, né? Então, na sinopse diz assim, manter uma rotina espiritual exige esforço, constância, pois a negligência das disciplinas enfraquece a fé e abre espaço para a influência do pecado e do secularismo, né? Viram o Davi na varanda, né? Fica lá em casa domingão, tempo ocioso, liga uma televisão, a Netflix da vida, aí daqui a pouco tem o som do vizinho, arruma briga com o vizinho, pronto. Ou vai para a janela olhar o que não deve, vai conversar o que não deve, e por aí vai, né? Então temos que ter disciplina, né? Disciplina, desculpa, pastor, disciplina para não negligenciar. Isso, para não negligenciar. Né? Então, vamos fazer uma leitura aqui, pastor Rinaldo. Essa leitura é importante. Daniel 6, Daniel capítulo 6, no versículo 10, dessa constância e da disciplina, pastor Rinaldo citou aí, eu já lembrei aqui, Daniel 6 e 10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, volte ao primeiro amor. Simples. Verdade. Você tem que lembrar como que eu era antes. A pessoa fala assim, antes eu fazia, antes era assim. Não esquece o antes, é o agora, meu filho. Como que você está agora? Agora eu não estou 100% por causa do pastor Reginaldo, não gosto dele. Então eu não vou na igreja enquanto o pastor Reginaldo for pastor lá em Igual. Está errado. Volte a praticar, faça como Daniel. Mesmo que o edito do rei seja desfavorável, quando você tem disciplina espiritual, você continua fazendo porque aquilo é bom. É as boas obras, é algo que já é natural seu e faz bem. Então não importa edito de rei, não importa o que é, você não se afasta do seu Deus. Né? É o que Paulo vai dizer assim, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não é luta, não é peste, não é fome, não é perseguição, não é guerra, não é profundidade, não é potestade, nada. Só a tua falta de fé. A minha falta de fé é uma arrogância, né? Ponto 3, pastor Ginaldo. Estamos indo para o final desse ponto 3 aí, fechamento da lição, as disciplinas e a luta espiritual. Olha aí. As disciplinas e a luta espiritual. O ponto 1 diz assim, as astúcias do maligno. As astúcias do maligno.
o cristão tem uma luta espiritual travada nas regiões celestiais contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então existe uma luta espiritual muito grande, meu filho. Você acha que esse peso aí, essa dificuldade que você tem é só por causa da carne, é por causa que você teve um atrito com fulano, você não gosta de ciclano, te fizeram mal? Não, olha aí, é uma luta espiritual grandiosa. Olha aí, hostes espirituais da maldade, olha aí, príncipes das trevas, potestade, principados, né? Não podemos nos descuidar. Considerando esta realidade, o inimigo é astuto e vive engrenando ciladas, né? Seu intento constante é nos atingir e produzir terríveis danos em nosso espírito, alma e corpo. Olha o foco dele, né? Ele faz você desanimar no espírito, ele faz você se deprimir na alma e praticar a preguiça, a depressão e por aí no corpo, né? Porque tudo isso é uma sequência de acontecimentos. De igual forma, quer atingir os que não são queridos, principalmente nossa família, né? Por isso, perseverar nas disciplinas espirituais é essencial. Precisamos viver em constante comunhão com Cristo, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Só Ele tem vida abundante para nos dar e pode nos guardar do inimigo. Só Ele quem? Jesus. Né? Só Reginaldo. Olha, pastor César, novamente nós comentamos que o adversário ele não brinca, né, de ser adversário. Tem muito crente que não leva a vida espiritual a sério, que vai seguindo, que vai só seguindo, que vai tá todo mundo caminhando e eu vou junto. E vai chegar a hora, vai chegar a hora, irmão, que você vai ter que demonstrar a sua força, o seu posicionamento, e você vai se sentir naquele momento, falar, eita, eu não orei, não busquei, não jejuei. Aí vai virar uma presa fácil do adversário. E como ele coloca aqui o nosso irmão Silas Queiroz, espírito, alma e corpo, é de dentro para fora. Então, cuide, meu irmão, porque o inimigo ele está aí, ó. E o propósito dele, a vontade dele é tirar você, é apagar você. O propósito dele é desvirtuar você. E você, aqui nós estamos vendo algumas esferas que ele trabalha, né? Principados, ele trabalha com potestade, ele trabalha contra os príncipes das trevas, as hostes espirituais. Irmãos, é uma infinidade, ele está organizado, tem uma hierarquia de adversário, de inimigo tentando nos paralisar. Então, ele vai tentar nos atingir de várias formas, atingir a nossa família, atingir a você. Então, é necessário ter uma disciplina, porque a nossa luta espiritual ela é travada. O pastor César comentou algo aqui a respeito do peso, de enfermidades. Tem enfermidades que a pessoa procura um médico, pastor César, para procurar um diagnóstico que não acha. Não pede mais oração. Aí vai na igreja, pastor, aí lembra, e quando ora, sai aquele peso, sai aquela dor, aquela enfermidade, que não era uma enfermidade, era uma seta do adversário. Esse tema aqui, se entrar profundamente nele, né, que o momento aqui está falando aqui somente sobre um tópico daquilo que o adversário, da astúcia dele. Mas ele, nessa área, ele coloca setas que deixam a pessoa paralisada. A gente já viu situações de pessoas que não conseguiam se levantar, se alimentar, mas na oração, né, pastor? Isso. É quebrado todo o mal. Isso mesmo. Vai orar, crente. E mostrando aí, nós falamos sobre o poder espiritual do mundo das trevas, né? Mas olha só o que diz João capítulo 10, né? A partir do versículo 27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Então, quer dizer, você conhece a voz do Senhor? Né? Você conhece, ele conhece as suas ovelhas. Agora cabe a nós conhecer a voz do nosso pastor. Olha aí diz assim: e elas me seguem. Quem você tem seguido, hein? Quem você tem seguido? Qual conselhos você tem
ouvido? Quem é o teu guia? Quem é o teu mentor, né? Quem é o teu coach? Olha aí. Aí ele diz assim, ó, e dou-lhes vida eterna, e nunca hão de perecer. Tem pessoas preocupadas aí com a sua vida, com o que é a vez de comer e beber amanhã, né? E Jesus está dizendo assim, eu vou dar vida eterna, meu filho. Então, se Jesus está prometendo e garantindo a vida eterna, por que ele está preocupado com o que é a vez de comer e vestir amanhã? Aí ele diz, se o Pai dá de comer às aves, que não trabalham, não é isso? Não morrem de fome, e nós, que somos ovelhas do seu pasto, né? Então ele está dizendo, dou vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Olha aí. Aí diz assim, meu Pai que me deu é maior que todos. Então toda essa potestade que nós dissemos aí, todo esse reino maligno organizado e poderoso, que é poderoso, mas Jesus está dizendo, meu Pai é maior que todos. Meu Pai é maior que todos. Então ele está dizendo, e ninguém pode tomar da minha mão. Ele me deu, meu Pai é maior que todos. Ele me deu e ninguém toma da minha mão. Por que tu está preocupado, irmão? Tem, mano, por que você está preocupado? A astúcia do maligno é perigosa. Para isso tem que ter oração, jejum, leitura bíblica, para não ser enganado. Mas quando nós estamos aos pés de Jesus, do Mestre Jesus, aí ele disse, ninguém toma. Ninguém arrebata você da minha mão. Não é isso, pastor Reginaldo? Quer comentar mais alguma coisa, pastor Reginaldo? Pode ir para o tópico 2 aí, você que manda. Pastor, vamos para o tópico 2, porque essa fase que o senhor falou agora, essa parte final, é tremendo. O nosso Deus, ele é maior de que todo o adversário, maior que todo o nosso inimigo da nossa alma. Só precisa estar nele. Esteja no Senhor, na sombra do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo na sombra do Altíssimo. Eita, meu Pai amado. Agora esse tópico 2 aí, pastor Reginaldo, para nós aí, pode já comentar. É uma pérola esse tópico 2, hein? Pega essa pérola aí. Evitando as distrações. Sabedores do quanto as disciplinas espirituais são indispensáveis para uma vida cristã vitoriosa, devemos nos apegar a elas, agindo com prudência na administração do nosso tempo. Para isso, é preciso evitar as distrações, das quais atualmente o celular é a principal. Tem se tornado uma compulsão acessar as redes sociais, ver mensagens no WhatsApp, abrir o Instagram ou Facebook, ou assistir um vídeo no YouTube. Às vezes até mesmo nos templos, em pleno culto, é chamado de dependência digital, que cresce a cada dia. Quando menos se percebe, o celular está na mão, mesmo sem qualquer propósito útil ou necessário. Que o Senhor nos guarde de todo o vício. Essa pérola aqui é a arma. É interessante que, vamos lá agora aqui, é algo bem interessante. O rádio, quando surgiu o rádio, né, pastor? Já que vamos falar de mídias sociais, o rádio quando surgiu, nós não pegamos esse tempo, nós estamos aqui, né, os anos 80 para cá, foi a televisão, mas e os pastores ensinavam que é ali, ó, a caixinha do diário. Por quê? Porque os crentes deixavam de ir para a igreja e caíram na distração. A televisão não é pecado, mas aquilo que, eu troquei um culto, irmão, de ensino, que é na sexta-feira, porque a novela, né? O final da novela, que dia que é? Sexta-feira. E tinha crentes que deixavam de ir para a igreja para ver o final da novela. Deu 9 horas, o culto não acaba. Porque já tinha programado. Pastor, eu estou falando disso porque nós pastoreamos igrejas e é algo que a gente vivenciou. Pessoas que perdem o culto por causa do futebol. Fantástico, tantas coisas. Escola dominical. Não, tem um Globo Rural para assistir. Então a gente sabe, irmãos, que é uma ferramenta do adversário, né? Olha, nós estamos aqui na rede social, estamos aqui no YouTube, uma programação que edifica, que vai trazer para a sua vida, um crescimento espiritual, algo de bom, sendo usado como uma boa ferramenta. Mas se for mal usado, uma distração, para ver aqui, como está falando aqui, ele coloca, quando você perceber, ele já está na sua mão, faz parte de você, e faz parte da nossa digital, faz parte do nosso olho. Já está aqui. E essa distração tem feito muitas pessoas se tornarem uma vida apática. Tem feito muitas pessoas não terem mais o desejo de orar, de jejuar, de ler a palavra,
por causa de algo tão pequeno, mas que tem trazido uma distração e você foge do propósito. Então, pastor Licena, comenta aí com o senhor a bênção, viu? Tremendo. A sinopse diz assim, ó, as disciplinas espirituais fortalecem o cristão contra as astutas investidas do inimigo e devem ser praticadas com vigilância e resistência às distrações do mundo atual. Você já viu que você está lá no celular, no YouTube, entra um comercial indesejável? Exatamente. Né? Então isso são as ciladas, né? São as investidas, né, do astuto da nossa vida. Ele está investindo. Então, às vezes você está lá vendo, aí vem um comercial. Né? Tem um joguinho lá no celular, entra um comercial. Né? Entra algo que te faz ali entreter cada vez mais e perder tempo. Esse que é o sentido, é perder o tempo vai passando. Você está querendo ver o vídeo de 10 minutos, ele vira 20 por causa desse comercial. Você fala, esse joguinho aqui é meia hora, ele vira 3 horas por causa dos comerciais. E assim vai indo. Né? São as distrações desse mundo digital. Né? E outra, um vídeo chama outro, um conteúdo chama outro. Antes de acabar um vídeo já entra o link de outro vídeo. E assim o dia vai embora, a hora vai embora e a pessoa se distrai e no culto vem aquele assobio, né? Do WhatsApp. Né? Aí a curiosidade é despertada. Né? A pessoa ela não aguenta de curiosidade e ela vai lá e olha o WhatsApp. E ela perdeu a sensibilidade da curiosidade de ver o resultado final da mensagem. Olha aí. Deus está lá, o pregador, o pastor está desenvolvendo a mensagem e a pessoa já perdeu a sensibilidade, a curiosidade de ver o final da mensagem. Não, ele começa a se distrair com o WhatsApp, com o Facebook, vou ver o que está acontecendo, o resultado disso, o resultado daquilo, e o culto rolando, né? É o que ele disse aqui, até no culto está virando uma febre isso daí, né? Pastor, posso comentar algo aqui também? Pode. É interessante que estamos falando das telas, né? E o que nós temos observado também nas crianças. As crianças hoje em dia que elas ficam aqui, tá? Elas não estão no culto. Assim como tem adulto, mas nossas crianças, ei pais, eu faço aqui esse parênteses aqui para tira o seu filho da tela, incentiva o seu filho a orar, incentiva o seu filho a ler a palavra, não deixe ele dormir sem orar. Eu vou falar algo aqui de casa. Minha mãe ainda comentava ontem com uma irmã ali na reunião de obreiros, com a esposa do pastor, da seguinte maneira: minha mãe me ensinou todos os dias, quando eu ia dormir, Salmos número 4, em paz me deitarei e dormirei, porque só o Senhor me faz habitar em segurança. Ei, não tem nada melhor do que isso, ser solidificado, crescido na palavra de Deus. E lembrando que o jovem pastor Timóteo aqui, ele teve uma estrutura dentro de casa, né? Sua avó Lloyd, sua mãe Eunice. Então, tira essa distração aí da vida do seu filho, para que ele cresça também, aprendendo a orar, aprendendo a ler a palavra, aprendendo o valor do jejum. Então, seja exemplo, viu, meu querido? Preciso falar sobre isso porque nós temos observado muitas crianças hoje, que até na igreja não conseguem, e dá para o celular para ele ficar quieto. Não, deixa ele dar glória a Deus no culto aí. Amém? É isso mesmo, pastor Ginaldo. Então, a gente vamos vendo aí a importância, né? Então, o pastor Silas Queiroz, ele trouxe aí para nós aí uma pérola preciosa, né, dentro desse trimestre aí, e nem terminamos ainda o trimestre, hein? Então, temos aí ainda mais 2 lições gloriosas, e não fica de fora da sua sala de aula, não. Né? Se apresente lá na escola dominical. Quero ler um versículo aqui em Lucas, capítulo 10, 19, já na conclusão. Lucas, capítulo 10, 19, diz assim: eis que eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estares vossos nomes escritos nos céus, né? Então também aqui tem um perigo na conclusão, que é o quê? As pessoas às vezes acham que
que tem que ser aquele culto, né, cheio de poder, de explosão. Aí a pessoa fala, não vou para o culto não, porque quem vai pregar é fulano, estou cansado daquela igreja que quem prega lá é só ciclano, na escola dominical o professor é fraquinho, aquele ambiente dá sono, né? Então as pessoas estão assim que nem Jesus repreendeu os discípulos, vocês ficaram encantados porque houve uma explosão de poder. Não, o mais importante é vocês se alegrarem por ter um nome escrito no livro da vida. Então, por que eu devo frequentar a escola dominical? Por que eu devo frequentar os trabalhos da minha igreja? Não é porque vai acontecer algo glorioso, isso vai acontecer quando tiver de acontecer, mas é porque antes eu estou alegre com Deus, sou grato a Deus e a igreja que eu faço parte, tenho comunhão com os irmãos, e porque eu sei que meu nome está escrito no livro da vida, eu não tenho mais que me perder tempo com nada, né? Nós estamos aguardando a vinda de Jesus, né? E não podemos perder tempo com as distrações, é isso que o último tópico está dizendo, cuidado com as distrações, né? que nos tiram do melhor lugar, que é estar na casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram. Hoje a pessoa fica brava. Acordar ela de manhã, falar assim: ô irmão, te acordei? Acordou. Você já perdeu a hora da escola dominical. Ele vai ficar bravo, né? Então, pelo contrário, a pessoa devia: ô irmão, eu perdi a hora, obrigado por me acordar, já estou chegando aí. É diferente, né? Então, meus irmãos, quero agradecer aí os irmãos que nos acompanham até o final, né? A conclusão está dentro desse capítulo 10 de Lucas, né? Que diz aqui: o exercício das disciplinas espirituais é fundamental para nos fortalecer e nos dar poder contra as forças das trevas. Aí, pastor Reginaldo. Então, a disciplina é o que vai nos dar poder, mas não devemos nos alegrar por esse poder aí, não. Temos que se alegrar antes de tudo isso, saber que em Cristo temos a garantia da vida eterna, é isso que ele está nos prometendo. As outras coisas é consequente da nossa disciplina. Se eu oro muito, tenho muito poder. Se eu oro pouco, tenho pouco poder. Se eu jejuo muito, eu vou vencer muitas lutas. Agora, se eu jejuo pouco, vou padecer muitas lutas. Não é assim? Dessa forma. Pastor Reginaldo, dê a sua conclusão aí, os seus agradecimentos. Amém. Meus queridos, eu quero agradecer por esse dia, estar participando aqui desse comentário, dessa reflexão bíblica que você participou até esse momento. Muito obrigado pela sua presença, estar até aqui esse momento. E se você assistiu até agora, comente algo aí que marcou a sua vida aqui, que trouxe um despertamento para você. Porque muitos fatores que foram apresentados aqui nessa manhã edificam a nossa vida. A conduta cristã, ela começa a tomar uma base. A base da nossa conduta está aqui, ó, naquilo que ninguém está vendo: a oração, o jejum e a leitura da palavra, mas que é demonstrado diante das pessoas. Isso é interessante, pastor César, que ela é demonstrada diante das pessoas. A pessoa que não ora, ela demonstra uma certa fraqueza, ela demonstra uma certa inclinação. Então, ela está sujeita ao adversário. Pastor, eu cresci, eu vou falar algo aqui que os nossos líderes, nossos pastores nos ensinaram, que a oração ela é o oxigênio do crente. Para ter vida espiritual é preciso orar. Para ter substância espiritual é preciso ler a palavra, porque ela é o pão da vida. Oh meu querido, oh minha querida, que você possa caminhar orando. E o jejum é o nosso fortalecimento. Você não está se alimentando do seu físico, mas alimentando o seu espírito, fortalecendo o seu espírito. Amém? Então que o Senhor Jesus nos ajude a caminhar. Pastor César, que a bênção de Deus sempre contínua esteja sobre a vossa vida, sobre a sua casa, sobre a vossa família, sobre o seu ministério, e que Deus abençoe cada dia mais, e que nós vamos ver o resultado disso quando nós chegarmos lá. Amém? Bom, irmãos, Deus abençoe a todos aí, compartilhem, nos ajude compartilhando, né? A sua participação também nos comentários é importante para nos dar incentivo a continuar nesse início desse trabalho, né? Estamos aí iniciando,
pegamos aí a partir da metade dessa revista, começamos aí a fazer os comentários, né? Eu falei para o pastor Reginaldo não reparar, estamos arrumando aqui o ambiente ainda, e está improvisado ali, apertadinho ali no cantinho ali, e estamos aqui terminando esse ambiente. A acústica ainda não está boa, o vizinho está trabalhando aí, você está escutando a martelinha aí do lado aí, mas logo a gente, né, vamos ter um ambiente melhor aí para a gente poder fazer futuramente aí uns estudos temáticos, pelo menos uma vez no mês aí, quando o pastor Reginaldo subir para as reuniões de obreiro, né, com alguns outros obreiros também. A nossa intenção aí é fazer um conteúdo cristão aí, dentro da palavra de Deus, não é nada profundo. Hoje tem um tal de teologia aí, os teólogos aí, que é importante para a igreja, mas tem uns aí que atrapalham em vez de ajudar, né? Mostra muita soberba aí. A gente aprendeu com Jesus, que é falar simples a língua do povo. Jesus trouxe muitas parábolas sobre o dia a dia cotidiano, palavras simples, né? Paulo vai dizer assim, não adianta ir com palavras persuasivas, né? Difíceis, falar aí dificilmente. Ele falou simples, falou o objetivo, e o importante é a gente avaliar essa circunstância, né, pastor Reginaldo, e entender aquilo que está proposto a nós, tá bom? Então quero aí agradecer esse momento e chamar você para estar orando para nós encerrarmos aqui, dando graças a Deus por essa oportunidade que Ele nos concedeu, né? E chamando você para frequentar domingo que vem a escola dominical. Vá para a escola dominical, leve a sua família e logo estaremos todos juntos lá no céu de glória, aprendendo aos pés do Mestre, né? Pastor Reginaldo, obrigado pela sua presença, tá bom? Pedir para o Senhor estar orando aí, nos abençoando nessa. Agora são 9h40 da manhã, né, da segunda-feira, e temos aí um dia tarefoso ainda. Sim. E com certeza todos nós temos o nosso dia ainda, e que o Senhor abençoe a todos nós nessa segunda, nessa semana, e até, se o Senhor permitir Ele não voltar antes para nos buscar, nós estaremos na escola dominical desfrutando com os irmãos desta lição. É, pastor Reginaldo. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero estar te agradecendo por essa oportunidade, onde, Senhor, o teu nome foi glorificado mais uma vez. Toda honra, toda glória seja dada a ti. Ó Pai, que a nossa caminhada cristã, que essa proposta que foi nos feita um dia, Senhor, esta carreira cristã, o teu nome venha a ser glorificado a cada dia. Ó Pai, com o meu irmão, a minha irmã, todos aqueles que estão assistindo, ó Senhor amado, este momento, esta aula, que possam, Pai, a partir, ao término desta aula, ter uma conduta diferente, ter uma rotina diferente, uma rotina de jejum, de oração, de leitura bíblica, para que a fé, Senhor, seja restabelecida, como o teu servo disse aqui, Senhor, a respeito do primeiro amor, que esse amor, ó Pai, seja a cada dia revelado em ações que glorifiquem o teu nome. A piedade seja, Senhor amado, evidenciada para a glória do Senhor. Continue abençoando a cada um dos nossos irmãos que estiveram aqui conosco nesta manhã, neste momento que estão aqui até assistindo este vídeo. Pai, abençoa a escola bíblica dominical para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.